Olá, pessoal! Preparados para mais uma aula? Hoje vamos falar sobre medidas de tendência central na distribuição de frequências com intervalos, tá? Com dados agrupados. Então, eu peguei um exemplo aqui. Olha lá. A tabela abaixo indica a idade de uma amostra de pacientes com hipertensão arterial. Então, nós temos aqui que de 20 a 30 anos, nós temos 2 pacientes. Dos 30 aos 40 anos, 11 pacientes. Dos 40 aos 50, 10 pacientes. Dos 50 aos 60, 9. E dos 60 aos 70, 8 pacientes. Totalizando 40. Lembra do símbolo aqui? Somatório, né? É a soma da frequência aqui. Então, nós temos 40 pacientes que foram estudados, né, analisados a esses pacientes. Aí ele pede assim: determine a idade modal, determine a idade média e determine a idade mediana. Idade modal é a moda. Como que nós observamos a moda? Só olhar na frequência e ver qual é a maior. No nosso caso, é dos 30 ao 40. Então, nós vamos colocar assim. Deixa eu pegar uma outra cor. Vermelho fica... Vamos pegar um azul. Nós temos que a nossa classe modal é dos 40 aos 50 anos. Tranquilo? Mas ele não quer saber qual é a classe modal, ele quer saber qual é a idade. Então, como fazer isso, pessoal? Nós vamos acrescentar agora uma nova coluna. Para os meus alunos, isso é novo, ó. Mais uma coluna aqui. E nós vamos colocar agora um X maiúsculo e um I minúsculo. O que é isso? É a média da classe, tá? É a média da classe, de 20 a 30 anos. Qual que é o meio dessa classe, tá bom? Então, vamos anotar aqui, deixa eu ver, por aqui embaixo. Que o XI é a média da classe, tá bom? Para não esquecer. Deixa lá anotadinho, vou colocar aqui de cinza. Tranquilo? Bom, e como fazer isso? Nós vamos somar os dois extremos e dividir ao meio. Então, nós vamos pegar 20 mais 30 e dividir por 2. Tranquilo? Só que primeiro a gente soma, então coloca entre parênteses aqui. Então, nós vamos somar 20 mais 30, 50, dividido por 2, 25. Tá? Ah, e se eu fizer assim, ó, 30 menos 20 dá 10. Metade de 10 é 5. Então, eu tenho do 20 mais 5, 25. Também dá. Tranquilo? Então, você pode somar os dois extremos e dividir por 2 na metade, ou fazer também a diferença, né, a amplitude da classe e dividir ao meio. Aí você sabe quanto que a primeira extremidade tem que somar para chegar ao meio. Então, a gente percebeu que é 5. Então, do 30 ao 40, o meio é 35. Do 40 ao 50, 45. Do 50 ao 60, 55. 60 ao 70, 65. Olha lá, quanto que é 60 mais 70? Não é 130? Qual que é a metade de 130? Não é 65? Tá? Então, eu vou apagar essa parte aqui só para nossa coluna ficar bonitinha. Bom? Ó,
Então, nós temos agora o valor mediano de cada classe, tá bom? Valor médio. Então, a nossa classe modal é dos 40 aos 50. Se quiser colocar o desenho aqui, pode colocar, tá? O símbolo. E qual que é a idade modal? A idade modal, a gente olha aqui, ó. Não é dos 40 aos 50? Então, a nossa idade modal é 45 anos. Tá bom? Aqui não se soma nada, tá bom? Não se soma nada. Bom, agora fizemos a média, a moda. Fizemos a moda. Vamos fazer a média. A média, nós não precisamos somar, fazer a multiplicação da frequência com a idade, depois somar tudo e dividir por 40. Então, nós já vamos fazer a multiplicação. E aqui, ó, nós vamos multiplicar já a classe modal. Então, vou acrescentar mais uma coluna. Não é complicado, não quero ninguém fazendo cara feia aí, que tá complicado, que não tá. Ai, deixa eu desfazer. Que eu quero para cá. Isso. É só prestar atenção, ó lá. Agora, nós vamos fazer a média da classe vezes... Vou pôr um pontinho, vocês sabem que é vezes. A frequência absoluta, tá bom? Então, ó, quanto que é? 2 vezes 25? 50. Quem quiser fazer no Excel, depois eu vou ensinar vocês a fazer no Excel, você já faz essa conta aqui. Tranquila, não precisa nem de calculadora, nada, ela já vai fazendo o cálculo, tá bom? Depois a gente vai fazer no Excel para vocês verem. Vamos fazer na calculadora aqui. Então, 11 vezes 35, ó, tô fazendo esse vezes esse. 385. Aí, 10 vezes. 10 vezes 45, 450. 9 vezes 55. 9 vezes 55, 495. 8 vezes 65, 520. 520. Agora, a gente precisa somar, tá? Então, vamos fazer aqui, ó. 50 mais 450 já são 500. Aí, mais os 385, mais os 495, mais os 520. 1.900, tá? Somatório aqui. 1.900. Então, o que é a média? É a somatória da multiplicação da média da classe vezes a frequência absoluta, que deu 1.900. 1.900 dividido pela somatória da nossa frequência absoluta, que é 40. Então, nós vamos ter que a nossa média é 900 dividido por 40. 1.900 dividido por 40. Então, nós temos que é 47,5.
47,5. Então, a nossa idade média é 40,5. Onde está essa idade aqui? Em qual intervalo? Do 40 ao 50, tá vendo? Então, está nessa daqui, ó, do 40 ao 50. Então, nós já descobrimos a idade média também. Então, a moda é 45 anos, a média 47,5 anos, tá bom? E a mediana? Para fazer a mediana, precisamos da frequência acumulada daí, tá? Frequência acumulada pode ser o F maiúsculo e o I, ou o FA, tá? O FA. Vocês podem escolher daí. Então, essa daqui, ó. Essa daqui que nós vamos fazer acumulada. Então, o primeiro é 2, a segunda, 11, mais 2, 13, 10 mais 13, 23, 9 mais 3, 32, 32 mais 8, 40. Tá bom? Aí, vamos lá. Nós temos 40 pacientes. Metade de 40 é 20, não é? Então, nós vamos pegar aqui para fazer a mediana. Fazer a nossa mediana. Nós vamos pegar a somatória do FI e dividir na metade. Então, nós temos 40 dividido por 2. Então, nós temos 20. Só que a mediana não é 20. Nós vamos na frequência acumulada ver qual é igual ou maior que 20. Então, nós temos 13 e depois nós temos 23. Então, é nessa classe aqui. Então, é dos 40 aos 50, nós vamos usar a média 45. Então, a nossa idade mediana é 45 anos. Bom? Não é difícil, né? Só voltando aqui. Então, nós precisamos agora, além da frequência acumulada, quando não era agrupado em intervalos de classe, então, além da acumulada, para encontrar a mediana, nós precisamos saber qual é a média de cada classe. E também aqui, esse aqui é o que a gente fazia fora aqui. Eu só fiz mais uma coluna para fazer aqui facilitar, tá bom? Mas pode fazer daí junto. Tranquilo?